Boa noite, pessoal, para mais um módulo nosso aqui, do curso de interpretação de análise de solos. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai abordar na aula de hoje o tema relativo sobre transformação química, que na verdade é o seguinte: para a gente saber fazer os cálculos de adubações, é importantíssimo, aliás, é de grande, vamos colocar o seguinte, né, utilidade, saber como é que utiliza, né, como é que faz as transformações das unidades. Então, isso aqui que a gente vai trabalhar hoje, quais são as principais unidades, quais são aquelas que a gente utilizava e hoje em dia nós não utilizamos mais. Então, será dentro dessa abordagem que nós faremos na aula de hoje, né? E será uma grata satisfação aí ter todo mundo, tá? Então, que vocês aí possam ser bem acondicionados em nosso curso, tá? E que nós estamos aqui para tornar o curso a cada dia com mais qualidade, né? E com mais intensidade. Então, como eu estava abordando para vocês, então os outros modos, turma, a gente abordou a parte relacionada à calagem, a parte relacionada ao gesso agrícola. Teve aquela primeira aulinha que nós abordamos o assunto relativo sobre a interpretação de uma forma geral, né? Então, para que serve, qual o tipo de solos férteis, né? Porque há uma diferença de um solo fértil para um solo produtivo. Então, então hoje, né? Eu vou até aqui, ó, linkar o slide que a gente vai adotar aqui para vocês, tá? Eu espero que esteja aparecendo, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó, novamente, só um minutinho, tá, turma? Então agora aqui a gente, isso, já está lá. Então, hoje, o tema que nós vamos abordar vai ser exatamente esse, tá? Transformações químicas. Então, aqui a Ana Flávia está. Seja bem-vinda, Ana Flávia. Como a gente começou no início aqui, Ana Flávia, como é que está o áudio aí, Ana Flávia? Está tranquilo? Tá dando para escutar, Ana Flávia? Tá tranquilo? Tá tranquilo aí, Ana Flávia? É, o áudio está bacana, o vídeo também. Como é que tá o procedimento aí, Ana Flávia? Fala aí pra gente. Então é o seguinte, ó, então dentro das nossas aulas, nós aqui da Marathon Cursos, tá, Ana Flávia, os colegas também vão chegando aqui um pouquinho mais à tarde, né? E a gente está no quinto módulo, tá? Então esse aqui é o quinto módulo. O primeiro módulo, a gente fez uma abordagem geral sobre interpretações. Opa, pode falar, Ana Flávia? Tranquilo? Então, o primeiro módulo a gente falou sobre as análises, né? Por exemplo, a diferença de um solo fértil para um solo produtivo. Nas aulas posteriores, a gente falou sobre coleta, que é muito importante, tá, pessoal? É muito importante a gente ter essa noção de como fazer a coleta, qual tipo de superfície, por que tem que ter a coleta de uniformidade. Por quê, pessoal? Porque esse extrato, ou seja, essa coleta que vai para o laboratório, se ela não for feita de uma forma correta, vocês concordam que todo o resultado ele não vai ser de uma forma que o produtor vai querer. O que o produtor vai querer? Ele vai querer uma adubação potássica, uma adubação nitrogenada, uma adubação fosfórica, não é isso, né? Da forma que atenda não só o solo, mas de uma forma específica quem? A cultura, para a cultura manter a sua produtividade. E então a gente colocou muito isso em nosso curso. Então, se o aluno tiver algum erro relacionado não só ao produtor, né? O produtor, nós também aqui da área agronômica, então se a gente faz uma parte que é o principal, que é a coleta de uma forma não muito adequada, vai interferir na análise dos solos, tudo bem? Então, qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem colocar por áudio, né? Ou então vocês podem escrever no chat também, tá? Então, a gente está aqui para compartilhar o conhecimento da agronomia.
Então, é o seguinte, então, professor, então, essa transformação química, né, que a gente vê muito na análise dos solos, tanto análise física como análise química, é importante para lá na frente, né, quando eu for fazer o cálculo de adubação, eu saber aquilo que eu estou utilizando exatamente, pessoal. Então, é importante a gente ter essa noção das principais unidades que são abordadas. Que nem aqui, ó. Eu vou colocar para vocês porque aqui no nosso curso a gente tem o pessoal aqui do Espírito Santo, que nem o Alfonso, né? Tem gente até da região do Paraguai. Então, aqui, conforme a sua região, vocês vão adotar alguns tipos de unidades, tá? Por exemplo, o pessoal lá do Rio Grande do Sul e da região de Santa Catarina, né? O pessoal da região sul, da região de Santa Catarina, eles já vão adotar qual unidade? Da comissão aqui, ó, Comissão de Fertilidade do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, para eles, ó, eles adotam, né, lá na análise de solos que eles forem fazerem, né, que eles forem extrair, a matéria orgânica, ela vai estar em percentual, viu, pessoal? Agora, se a gente for pegar em relação a nós aqui de Goiás, aqui, ó, Goiás, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, né, Rio de Janeiro, a gente vai adotar de acordo com a Embrapa, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Então, em vez de nós colocarmos 30%, né, de matéria orgânica, nós aqui na região do Centro-Oeste e também da região Sudeste, que a gente vê que tem alguns estados aqui da região Sudeste, ó, tipo Rio de Janeiro, ó, Espírito Santo, nós adotamos aqui gramas por decímetro cúbico. Olha só, então essas diferenças, ainda mais a galera que conforme a região aonde for formar, não só formar, tá, pessoal? Mas principalmente atuar. De repente o cara forma aqui ó, no estado de Goiás, né, o Mato Grosso do Sul, e ele vai trabalhar lá no Rio Grande do Sul, ó. Então, é o seguinte, então, aí essa mudança, tá, pessoal? Essa mudança de unidade, ela acaba o quê? Ela acaba interferindo. Então, esse cuidado tem que ser o quê? Tem que ser analisado. Agora, quando você olha essa parte aqui que nós explicamos nas aulas anteriores, né? Então, aqui tem-se o quê? Tem-se o fósforo e tem-se o quê? O potássio disponível, né? Lá na análise de solos da região do Rio Grande do Sul, eles vão utilizar qual unidade? Aqui, ó, miligramas por litro, tá vendo? Miligramas por litro. Tudo bem, Alisson? Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, viu, Alisson? Você pode emitir tanto por vídeo, viu, Alisson? Ou seja, pelo áudio, ou simplesmente pelo chat, tá? Então, a gente está explicando essa aula de hoje, Alisson, sobre as transformações químicas, né? Quais são as principais unidades que tem na análise química do solo, né? Em diferentes partes do Brasil. Por que que a gente está adotando isso, Alisson? A Alisson e a Ana também, que está presente, né? Porque aqui a gente tem alunos que estão na região do Sul, Sudeste, né? Tem outros alunos também do Paraguai, e só que o que a gente vai adotar é aquilo que é específico tanto na região onde eu atuo aqui, que é Goiás, né? Na região do Centro-Oeste, na região também limítrofe, tá? Da região do Sudeste, que é Minas Gerais, São Paulo, e também o que é adotado aí na região sul, do Rio Grande do Sul. Um exemplo que eu coloquei até de vermelho aqui, viu, Alisson? Por exemplo, matéria orgânica lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eles têm a comissão deles, ó, de fertilidade. Por quê, pessoal? Por exemplo, o Brasil, por enquanto, tá? O Brasil, por enquanto, né, que nem os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, cada estado da Federação dos Estados Unidos, eles têm uma comissão de fertilidade de solo. Olha só o tanto que eles estão bem evoluídos, né? Por exemplo, você pega lá o estado da Flórida e o estado da Califórnia, então eles têm o quê? Eles têm a unidade do solo para aquele estado. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente tem o quê? De forma conglomerada. O que significa isso, conglomerada? Pega uma comissão aqui do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, ou então pega que nem esse compêndio aqui da Embrapa, né, do Centro Nacional de Pesquisa do Solo, da Embrapa Solos, né, que vai englobar o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, como eu falei para vocês, ó, a matéria orgânica, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a unidade vai ser que em percentual. Agora, quando trabalha-se aqui na região Centro-Oeste,
A unidade para matéria orgânica, que vamos trabalhar, vai ser relacionada em quê? Gramas, quer dizer que no volume, né? No volume de 1 decímetro cúbico, com volume de quê, professor? De solo, tá? Então, 1 decímetro cúbico no volume, você vai ter o que? O correspondente a 1 grama. Agora, em relação ao potássio e ao fósforo disponível, também tem uma diferença. Estão vendo aqui, ó? Lá no Rio Grande do Sul, o fósforo e o potássio disponível, o que são disponíveis? É aquele que está de forma, né, prontamente, né, acessível não só ao solo, mas principalmente a quem? Principalmente a planta, tá? Então, nós temos aqui a unidade de miligramas por litro no estado do Rio Grande do Sul, viu, turma? Aqui é no estado do Rio Grande do Sul. Agora, quando adotas aqui na nossa região centro-oeste, que também pega Rondônia, o famoso Mato Piba, já utiliza o quê? Miligramas por decímetro cúbico, tá bom? E aqui nós temos o potássio trocável, né? É aquilo que vocês estudam muito lá na faculdade, né? Para quem fez faculdade ou para quem ainda não fez faculdade, nós utilizamos muito o trocável. O que é o trocável? É o potássio que não estava de forma disponível, então o solo, pelas suas transformações químicas, também físicas relacionadas à temperatura, relacionados à quantidade de água que está disponível naquele solo, ele vai ter o quê? Ele vai ter aquele potássio trocável, ou seja, aquele potássio que vai trocar por um elemento que você não quer. O que você não quer no solo? No solo você não quer nem hidrogênio, não é isso? Não quer hidrogênio em função dos teores, né, de acidez que ele vai condicionar, e também você não quer o quê? Alumínio. Então, esse teor de alumínio aqui, ó, ele é altamente o que? Tóxico. Então, ele tem um alto teor de toxicidez. Então, se vocês forem analisar uma análise química dos solos e observarem que tem uma taxa superior, né, a 40%, tá, pessoal? A 40% de concentração de alumínio, significa que esse solo é um solo gasto, tá? Altamente temperizado, que são a condição de nossos solos. Olha só o tanto que é importante a agronomia, tá, pessoal? Então, se fosse fazer o cálculo de adubação, que a gente vai aprender das principais culturas, né, isso, né? Tanto cultura de grãos, também, tá? Relacionado a culturas também de folhosas que nós vamos trabalhar, e também as de orgânico, nós temos que ter cuidado com essas particularidades, viu, turma? Qual particularidade? Como que está a concentração de alumínio? Como que está a concentração de quê? De hidrogênio. Seja bem-vindo, Miguel, Afonso, como é que está o som aí, pessoal? Como é que está, Alisson? Como é que está, Afonso? Tá tranquilo? E o seguinte, viu, turma? Alisson, Ana, o Miguel acabou de entrar aí, viu, Miguel? Viu, Miguel, para você que entrou depois, nós estamos explicando aqui as principais transformações químicas, tá? Que você vai ter que realizar ou vai ter que efetuar para saber se aquele solo ele tem o quê? Um alto teor, tá, de fósforo, um alto teor de potássio, ou o contrário, ele pode ter um menor teor de fósforo e de potássio. Pode falar aí, quem está falando? Tá ligado o som aí, tá? Aí tira só um pouquinho o áudio. Após ficar quase 2 meses internado. A câmera mostra o empresário ao lado do carro em frente de casa. A filha dele está lá dentro. Bruno tenta tirar Karina à força. Em seguida, o empresário fala ao telefone. Então o que nós temos aqui, turma? O que a gente tem que ter um certo, vamos dizer o seguinte, um certo cuidado, né? É a região onde a gente trabalha, né? Qual a região que eu trabalho? Será que é o Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Estado de Goiás? Então, as unidades, elas vão ser o quê? Diferenciadas, tá? Esse T aqui, turma, é o famoso o quê? Quando a gente fala aqui, ó, tem um CTC, tá? Capacidade de troca, tá? Catiônica. E então esse CTC significa o quê? Todos os elementos que são disponíveis para o solo, né? Que fazem o quê? Funções benéficas para a planta. Quais são esses elementos aqui, ó? Os elementos da CTC, tá? Dessa saturação aqui, ó, o T, tá? Saturação de base,
é o que? É o cálcio, tá bom? É o magnésio. O que mais que nós podemos colocar aqui, ó? Você tem o potássio, também pode ter, tá, turma? O sódio em pequenas porcentagens. Então, o sódio, no percentual ia abaixo de 5%, tem que ter esse cuidado, tá, turma? Abaixo de 5%, ele é permitido ali estar na análise de solo. Então, se ele tiver uma quantidade acima de 5%, ele vai ocasionar o quê? Menores quantidade de água no solo, então vai prejudicar a parte de quê? De fluxo, né? Fluxo de hídrico por parte da planta. Lá no curso, tá, de nutrição mineral, a gente explica esses mecanismos de absorção, tá, que o solo tem que ter para que esse nutriente ou esse elemento químico, mineral, possa chegar onde? Possa chegar na planta. Então, tem algumas unidades aqui que é bom a gente ter um certo cuidado. Por exemplo, a gente vai aprender como é que a gente faz essa conversão aqui, ó, centimol carga, tá vendo aqui, ó? Uma unidade aqui bem importante, pessoal, aqui, ó, centimol carga. Então, deixa eu colocar aqui a canetinha aqui para a gente conduzir aqui a aula, ó. Então, tem um centimol carga, né? Porque o que a gente sabe? Que o potássio, tá? Lá na tabela periódica, ele tem uma massa de 39, né? Então, como é que a gente vai converter esse 39 gramas, né? Para chegar em centimol carga por decímetro cúbico. Então, a gente vai estudar nessa aula de hoje como é que a gente faz essa conversão. Porque é uma unidade, pessoal, utilizada muito no estado do Paraná. Olha aqui, ó, o Paraná, ele utiliza os dados aqui, ó, do potássio trocável, baseado em quê? Baseado na Comissão Estadual de Laboratório de Análises Agronômicas do Paraná, que é o CELA. Então, eles utilizam o quê? Ó, centimol carga por decímetro cúbico. E nós aqui também do Centro-Oeste, ó, utilizamos a mesma unidade que o pessoal do Paraná utiliza. Agora, o pessoal lá do Rio Grande do Sul já utiliza o quê? Miligramas por litro. Então, a gente vai fazer essas conversões. Como é que a gente converte aqui de miligramas, tá? Para centimol carga por decímetro cúbico ou, tá? Miligramas por decímetro cúbico. Então, isso aqui essa primeira tabela que a gente está abordando nessa aula, são as principais unidades, né? Que elas são o quê? Elas são pertinentes a determinada região que a gente atua. Então, dentro desse globo aqui, turma, o que a gente pode colocar? Tá aqui, ó. Aqui eu achei legal essa tabela, por quê? Porque ela mostra como é que eram antigamente as unidades mais antigas e quais são as unidades que são adotadas, né, hoje, no dia a dia, né? Por exemplo, antigamente adotava-se, ó, nos solos, né, muito percentual, tá vendo? Aí, por exemplo, que nem vocês viram lá, vocês não viram lá que no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul aqui, ó, Rio Grande do Sul, você tem matéria orgânica, tá vendo? Que ela é estabelecida em quê? Ela é estabelecida em percentagem. Como é que eu faço para converter essa percentagem do Rio Grande do Sul para a região aqui de Goiás, né, que pode ser em gramas por decímetro cúbico, né, ou gramas por litro, né, ou gramas por quilo? É simplesmente você tem um fator aqui, turma, de correção, tá vendo aqui o fator de correção, ó, fator correção 10. Então, nesse caso, você simplesmente vai ter o quê? Que multiplicar, tá? Então, você multiplica por 10 para você chegar ao quê? A unidade de gramas por quilo, no caso aqui na região do Centro-Oeste, na parte também do Rio de Janeiro, para você tirar essa percentagem aqui da matéria orgânica, tudo bem? E se você tiver ppm, a mesma unidade, turma, a mesma unidade que vai ser 1 aqui, ó, tá vendo que ela vai de 1, o fator de conversão? Então, se tiver 10 ppm, hoje não utiliza mais essa unidade, tá? Hoje as principais unidades são essas aqui, ó, miligramas por quilo, miligramas por decímetro cúbico, miligramas por litro, então essas aqui são as principais unidades que a gente trabalha hoje. E essa unidade, como a gente viu na tabela anterior, vocês lembram? Que nós temos aqui o centimol carga por decímetro cúbico, quando envolve potássio, não é isso, né? Pode ser também centimol por quilo, tá? Ou centimol por litro. Então, também é unidade por hora. Essas unidades aqui, turma, milho equivalente, ó, por 100 centímetros cúbicos, milho equivalentes por 100 gramas, né? O milho equivalentes por litro não adota-se mais, tá? Hoje, o que a gente adota, né? O que é mais usual? Hoje, mais usual é ter o que? Centimol carga por litro, centimol carga por quilo ou centimol por litro, tudo bem?
E o raciocínio também, ele é equivalente para cá, tá, turma? Se você tiver aqui, ó, centimol por milimol, vocês conseguem lembrar daquelas conversões que a gente fazia muito na matemática? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, centimol, olha só, centimol para né? Vou colocar milímetro, ó. O que você tem que fazer, ó? Se você passar de centimol para milímetros, você tem o quê? Que multiplicar por 10. É a mesma coisa aqui, ó. Então, se eu tenho centimol, tá vendo centimol aqui, ó? Centimol para milimol, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? Por 10. Esse aqui é o fator de correção, isso aqui é um padrão usual, tá, pessoal? Que é utilizado não só no Brasil, mas é utilizado principalmente, ó, como a gente vê bem aqui, ó, nessa parte do meio da tabela, tá, turma? Olha aqui, ó, no meio da tabela aqui, ó, unidades do sistema internacional, tá? Então, se a gente for lá para o Canadá, para a Austrália, né, ou qualquer outro país, essas unidades aqui elas são pertinentes. Então, esses fatores de conversões são relacionados principalmente, tá, pessoal, por convenções. Convenções o quê? Estabelecida em convenções internacionais. Então, se eu tiver, por exemplo, aí um solo que apresenta 19, tá? 19 centimol, tá? Centimol carga. Então, tá aqui, ó. Se eu tiver um solo que ele apresenta 19, olha só, 19 centimol, o que, pessoal? Carga, esse Czinho é carga mesmo, tá? Aquela carga química que o potássio tem, que é mais um por decímetro, decímetro aqui é o volume, ó, aqui eu tenho o volume. Então, como é que eu faço para converter isso aqui, ó, em milimols? Porque tem algumas análises de solos que a unidade pode estar em milimol, viu, pessoal? Como é que eu faço para converter de centimol para milimol? Então, vocês olham aqui a tabela. Eu tenho aqui, ó, centimol carga por decímetro. Para converter para milimol carga, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar. Olha aí, pessoal, ó. Até vou colocar de amarelo aqui para vocês verem, ó. Melhor, ó. Então, eu vou ter que multiplicar por 10, tá? Por 10, para sair de quê? De centimol, para chegar onde? Em milimol. Então, ou seja, de 10, olha aqui, ó, de 10 centimol carga de potássio, vou colocar aqui K+, né? K+, eu vou passar a ter o quê? 190, olha aí, ó, 190 o quê? Milimol carga de potássio. Lembrando que potássio mais, tudo bem? Isso quando a gente analisa solos, né? Então, o pessoal que está fazendo outro curso lá com a gente, de nutrição mineral, que é a parte aqui relacionada a plantas, o que nós temos, ó? Se eu tenho a porcentagem, mesma coisa que eu expliquei aqui, pessoal, aqui em cima. Ó. Se eu quero transferir para gramas por quilo, por quê? Gramas por quilo é principalmente macro, tá, pessoal? Macronutrientes. Ó. Então, quando você trabalha com macronutrientes, ou então miligramas por quilo, né? Quando trabalha com o quê? Com micronutrientes, né? Aí o aluno pergunta, professor, quais são os principais macronutrientes, né? Os principais macronutrientes, só para a gente acordar, tá, turma? Eu tenho nitrogênio, eu tenho potássio, posso ter aqui ó, o P2, tá? P2O5, que é o fósforo, e posso ter também o enxofre, eu posso ter também quem? O cálcio, não é isso, né? E eu posso ter o magnésio, sendo que esses elementos aqui, ó, o enxofre, o cálcio, o magnésio, são considerados elementos secundários. Então, a gente vai ter um módulo, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai explicar para vocês quais são os principais macronutrientes, quais são os principais micronutrientes e também as funções de cada um desses elementos. Como expliquei para vocês, pessoal, a agronomia, ela não é uma ciência exata, né? Eu pego dados, faço ali a conta ali de adubação, né? Eu vou saber o quanto que o solo precisa e quanto que a planta ela requer para manter a sua produtividade, mas o principal, turma, o principal é entender o que? Essa dinâmica, né? Porque, de repente, quando eu entendo a função, tá, pessoal? A função do nitrogênio, eu vou saber por que está tendo aquela clorose na folha, né? Ou então, por que está tendo aquela clorose entre as nervuras? Aí, já é uma falta de quê? De magnésio. Então, por isso que é importante a gente ter também, saber a funcionalidade, tá, pessoal? A função de cada um dos elementos, porque lá no campo, é no campo que a gente vai ter o quê? Ter esses reflexos, né? Tinha até um professor meu, viu, pessoal, que falava muito assim, né? A folha, ela transmite o quê? O estado de sanidade, ou seja, se a planta, ela está sadia, ou o contrário, né? Se ela não está sadia. Tudo bem? Então, eu vou pagar aqui
Então, esse slide aqui eu vou disponibilizar aqui para vocês, juntamente com a aula, tá? Ela está sendo gravada aqui, para vocês irem acompanhando. O próximo nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui como é que é essa dinâmica, turma? Como é que é essa dinâmica de troca catiônica? Quais são os elementos que têm que ser trocados e por que que eles têm que ser o quê? Respectivamente trocados. Ó. Um dos principais elementos que a gente vê, elementos não, estrutura mineral, é a argila, tá? A argila, ela tem grande parte o quê? Eu falei grande parte, tá? A argila, grande parte, ela tem cargas o quê? Ó, negativas, ó. Professor, mas ela pode ter cargas positivas? Pode, perfeitamente. Ela pode ter também cargas positivas, mas a principal, tá? A principal carga que a argila ela vai disponibilizar vão ser cargas o quê? Negativas. Só a argila? Não. Também a matéria orgânica, que é o humus aqui, ó. Esse humus, ele faz parte de quê? Ele faz parte também da matéria orgânica. Então, ele tem grande parte o quê? Cargas negativas, tá vendo aqui, ó? Mas também pode ter em pequenas quantidades, tá? Cargas positivas. O que significa isso, professor? Significa a CTC, que é exatamente isso que eu quero, pessoal. Eu quero tirar esse alumínio, eu quero tirar esse hidrogênio, para manter meu solo com o quê? Com altos teores de quê? De fertilidade, para aumentar, quando eu tiver minha próxima análise de solo aqui, ó, para aumentar o quê? O índice de cálcio, para aumentar o índice de magnésio, né, para aumentar o índice de potássio, só isso aqui? Não, eu posso aumentar também aqui ó, o fósforo. Para que eu possa aumentar essas unidades, né, desculpa, esses elementos químicos minerais, o cálcio, o magnésio, o potássio, eu tenho que ter o quê? Essa acidez trocável. O que é acidez trocável? Eu vou tirar o alumínio e, em contrapartida, o que eu vou inserir no meu sistema aqui, ó, lá no meu solo, né? Eu vou inserir o cálcio, eu posso inserir também aqui, ó, o magnésio, tá, pessoal? E a calagem? Lembra da aula da calagem? A calagem, ela fornece muito hidroxila, não é isso, né? Então, essa hidroxila, ela vai combinar aqui com alumínio, ó, pessoal, e ela vai ficar de forma o quê? Precipitada, ou seja, de forma insolúvel, ou seja, indisponível à solução do solo. Então, esse alumínio, que uma vez estava na solução do solo, ele vai ficar preso, formando uma pedra, tá? Um alumínio aqui, ó, alumitita, tá vendo? Ó? Alumitita, que ela simplesmente, o que ele fez aqui? A hidroxila que veio lá da calagem, né, ela vai o quê? Consorciar com alumínio e com isso vai abaixar os teores de quê? De alumínio. Então esse solo ele vai diminuir o quê? Essa parte de toxicidade, tá, pessoal? Mas existem alguns ambientes, tá, alguns solos que não tem como eu fazer essa parte que é trocável, tá vendo? Quer dizer que o solo está muito altamente intemperizado e eu posso fazer essa parte trocável, só que eu tenho que estabelecer o que no meu sistema? Plantio direto. Ó. Então, por quê? Porque o plantio direto ele vai fornecer exatamente, viu, pessoal? Exatamente isso aqui, ó, matéria orgânica, que pode ser o humus, né? Pode ser o ácido úmico. Então, todos esses elementos, inclusive minha tese de doutorado que eu defendi agora, a gente está analisando a biologia do solo, ou seja, qual tipo de ambiente ele é mais adequado, né, para estruturar a sanidade daquele solo. Como assim o tipo de ambiente, né? Se eu vou introduzir um trigo, o pessoal do sul é mais fácil colocar um trigo ali na superfície de cobertura, né? Ou então para nós aqui do centro-oeste, a gente utiliza muito a crotalária, o feijão guandu, que é conhecidamente como adubação verde. Então, essa adubação verde ela vai fazer o quê? Essa troca daquele elemento que eu não quero, tá, pessoal? O que eu não quero? O hidrogênio e o alumínio. Para o quê? Para eu construir a fertilidade do meu solo, tá? Então, eu tenho que construir essa fertilidade do meu solo. Como é que eu construo a fertilidade do meu solo? Aumentando a saturação de base, tá, turma? Que é aquele tesão que tem nas análises de solo. Então, para aumentar a análise de solo, eu tenho principalmente o quê? Que construir essa fertilidade. Então, quando eu falo de construir fertilidade, pessoal, é tirar o caráter o quê? O caráter de acidez que o solo tem. Tudo bem, turma? Tá tranquilo? Então é o seguinte, mas para isso, eu não tenho que ter só a parte sólida do solo. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter água, né? Tanto que o pessoal aí que planta soja, né? Se nas primeiras camadas aqui de 0 a 40 centímetros, eu não tiver ali pelo menos ali, ó, de 60 a 70 milímetros ali ó, de conteúdo hídrico, ou seja, de água,
não tem como a planta aqui germinar. Eu posso ter todos os elementos aqui, ó, fiz ali, ó, o pré-plantio, a calagem, o gesso agrícola, não é isso, né? Mas se eu não tiver o quê? Se eu não tiver água no meu sistema, eu não consigo o quê? Distribuir os elementos que eu quero no solo, que é o quê? Que é o cálcio, que é o magnésio, tá? Que é potássio, que é o próprio fósforo também, e o sódio dentro daquela porcentagem que a gente comentou agora há pouco, né? Tem que ser um pouco inferior, tá? Inferior a 5%. Então, todas essas informações aqui, pessoal, caso vocês queiram acompanhar, elas estão aqui no RAGE, né? O RAGE é um dos principais aqui pesquisadores aí da Exalc dentro dessa parte de fertilidade dos solos, tudo bem? Tudo jóia, turma? Tranquilo? Perfeito aí? Então, dentro dessa disposição, tá vendo o tanto que é interessante, turma? Porque às vezes o aluno fala, professor, mas eu quero aplicar, eu quero saber como é que é essa aplicação, mas a agronomia, na verdade, ela é uma ciência exata, né? A gente tem que entender esse comportamento, como é que é esse comportamento do solo, como é que é esse comportamento da parte líquida, como é que eu vou saber a quantidade, né, de milímetros, ou seja, de carga d'água, que vai ser disponível para aquela planta. Então, na verdade, se fosse exata, né, turma, aí era fácil demais fazer agronomia, não é isso, né? Eu vou fazer aqui uma revisão aqui para vocês, turma, dentro daquela parte de matemática. Lembra que a parte de matemática, o que a gente faz? Ó, se eu pego aqui um quilolitro para hectolitro, ó, decalitro, litro, não é isso, né? Decilitro, centilitro e mililitro, né? Cada uma dessas unidades, ó, quando eu acompanho aqui da esquerda para a direita, eu simplesmente vou o quê? Eu vou multiplicar por 10, tá? Então, isso aqui são unidades de capacidade, que está relacionado com o quê? Com volume, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Lembra que capacidade está relacionado com volume, por isso que nós temos aqui a unidade fundamental, que é o litro, tá vendo? Ó, o litro, ó. Então, um litro, professor, é a mesma coisa que um decímetro cúbico? Exatamente, pessoal, é isso mesmo. E eu posso dizer que um litro, professor, como aqui você tem 1, 2, 3, tá vendo? Ó? É a mesma coisa que 1.000 ml, justamente. Ó. É importante saber essas unidades, turma, porque tem algumas unidades que você trabalha assim, ó, o cara pode colocar gramas, não é isso? Olha aqui, ó, gramas por decímetro cúbico, né? Aí, de repente, lá na unidade está assim, ó, gramas por ml, tá vendo? Ó? Ml. Então, se tiver ml, o que você tem que fazer? Decímetro cúbico para ml, você tem que multiplicar. Aí você vai ter que multiplicar por 1.000 para você achar em ml. Se você quiser o contrário, tá? Como assim o contrário? Gramas por ml, olha aqui, ó, o volume, tá? Capacidade, ml. Para converter de gramas por litro, o que você tem que fazer? Você vai ter que dividir isso aqui por quanto? Por 1.000, né? Um exemplo aqui bem esdrúxulo aqui, tá? Vamos dizer que nós temos aqui, ó, 1.000 gramas por ml, e eu quero passar essa unidade aqui, ó, de gramas, né? Eu vou deixar a mesma unidade de massa, tá? Para litros, que a diferença, ela está aqui no volume, tá vendo? Ó, de ml para litro. Então, para eu passar aqui de ml, ó, como nós colocamos aqui, ó, de ml para litro, vou dividir isso aqui por 1.000, tá vendo? Ó? Ao dividir por 1.000, o que eu vou chegar? A 1 grama. 1 grama de quê? 1 grama de litro. Então, quer dizer que o meu solo, professor, ele precisa de 1 grama por litro. Quer dizer que no volume, né? No volume ali de 1 litro, eu vou ter que fornecer o quê? Uma massa de 1 grama para aquele solo. Tudo bem? E nós temos também uma outra unidade também, que é o quilolitro. Né? Aí nós temos o quilolitro estabelecido para o quê? Para metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Eu vou passar aqui uns exemplos aqui de mais cálculos, olha aqui, ó. Aí a gente vai ampliando o que agora há pouco, né, eu acabei aqui de apontar para vocês, ó. Então, se nós temos aqui, ó, o volume, não é isso? Olha aí, o volume, unidade de volume, nós temos 3 unidades que vão ser trabalhadas aqui, tá vendo? Ó, elevado ao cubo, não é isso, né? Então, a mais utilizadas, quais são, professor? Esse aqui, ó, 1 metro cúbico, tá vendo aqui o metro cúbico? Ó, 1 metro cúbico, ele vai ser equivalente a quanto? A 1.000, tá? Ó, 1 metro cúbico, ele vai ser equivalente a 1.000 litros, né? Se eu for colocar em notação, lembra daquela parte aí para quem fez a graduação, ou para quem está fazendo a graduação,
a gente pode colocar em notação científica, né? Você pega aqui, ó, 3 casas, então pode colocar assim também, ó, 10 ao cubo por litro, tá bom? Agora é o seguinte, professor, que eu acabei de falar para vocês agora, 1 litro, pessoal, você pode estabelecer aqui, ó, para equivalente de quê? De 1.000, olha só, 1.000 ml, ó. Essa parte é importantíssima a gente saber, pessoal, porque quando a gente coloca na planilha, não sei se vocês concordam, né? Coloca ali a expressão para fazer todos os cálculos, ele vai te dar o resultado. Mas é bom a gente saber qual tipo de unidade, tá vendo, que está sendo utilizado, porque quando coloca ali na planilha a fórmula, né, um software, tem vários softwares aí de solos aí, bioanálises, né, é um tipo de aplicativo que vocês podem utilizar, ele pega o dado e vai alimentando, você vai alimentando o dado e ele vai te colocando lá a quantidade ali de gramas, né, gramas por litro de potássio, de fósforo. Mas aí vem aquela questão, será que aquela unidade, né, que eu estou colocando ali no meu software, que eu estou colocando no meu aplicativo, está correta? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção de transformações químicas, tá, pessoal? Porque pela transformação química, a gente vai saber exatamente como converter, logicamente, né, as unidades e, acima de tudo, como o quê? Como aplicar, tudo bem? Então, é o seguinte, ó, e 1 metro cúbico aqui, professor? Eu posso adotar para milímetros? Pode, olha aqui, ó. Como ele tem 3 unidades, ó, lembra que isso aqui é o cubo, né? Então, você vai ter 1 milhão, olha só por curiosidade aqui, tá? Se você tem 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico, ele vai ser o quê? Ele vai ser 10, não vou colocar 1 milhão aqui, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa, eu vou colocar só em representação de ordem de grandeza, tá? 10 a sexta, o quê, pessoal? 10 a sexta ml. Olha só a quantidade que tem de 1 metro cúbico relacionado com ml. E esse aqui é padrão, tá, turma? Assim como você pega aqui 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico, tá? 1 ml, ele vai ser equivalente ao quê? Ele vai ser equivalente a 1 centímetros cúbicos. Então, todas essas unidades aqui, turma, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? E também a aula, ela está sendo gravada, então aqui você pode assistir N vezes, e é muito bom vocês pegarem essas informações, tá? Então, 1 metro cúbico, principais unidades aqui, ó, relacionado a 1.000 litros, tá? Quando eu pego em relação aqui a ml, ó, também é uma unidade que adota-se também, ó, 1 metro cúbico é equivalente a quanto? 10 a sexta mililitro, tá, pessoal? E 1 ml é equivalente a quanto? A 1 centímetro cúbico. E também 1 litro, tá, turma? É equivalente também a 1 decímetro cúbico, tudo bem? Então é importante nós termos essa fonte, tá? Essa fonte de referências para ajudar a gente a incrementar mais as análises no solo. Que nesse solo aqui, ó, eu pego um solo que ele tem 3 por 3 por 3, tá vendo? Então aqui você tem, isso aqui é só uma aplicação meramente matemática, tá, pessoal? Opa, deixa eu só voltar aqui, ó. Calma aí, turma. Isso aqui é só uma operação meramente aqui matemática, tá, turma? Então, dentro dessa operação matemática, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho que esse solo, né? Eu peguei um solo com as seguintes dimensões, tá? 3 por 3 por 3, é como se fosse, na verdade, um cubo, né? Então, ele tem as 3 dimensões iguais, ó, 3 metros nessa aresta, 3 metros nessa outra aresta e 3 metros nessa outra aresta. Então, o volume que ele vai ter, ó, lembra dessa forma da aresta aqui, ó, ao cubo? Então, o que eu vou ter aqui? Ó, 3, né? Que vai ser elevado a 3, tá bom? 3, 9, 9 vezes 3, o quê? 27. 27 o quê? 27 metros cúbicos. Então, isso daqui é o volume do meu solo, tá? Então, e a quantidade de gramas? Eu posso colocar em gramas, como a gente explicou aqui, ó, gramas por metro cúbico. Eu posso colocar em gramas o quê? Por litro, né? Eu posso colocar em gramas o quê? Por ml. Então, a gente tem que ver a unidade que são mais adequadas. Geralmente essas unidades aqui, ó, gramas por litro, né? Ou, tá? Essa daqui também é muito utilizada, ó, gramas por decímetro, o quê? Decímetro cúbico. Então, eu vou colocar aqui de preto para vocês, tá? Então, essas aqui são as principais unidades, ó, que são mais o que utilizadas. Pega-se a massa, grama por litro, ou grama relacionado o quê? Ao decímetro cúbico.
é aquilo que nós falamos, né? 1 litro é equivalente ao quê? A 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Tudo jóia? Então, vamos continuar aqui mais algumas expressões, mais alguns cálculos. Ó. Olha esse cálculo aqui, ó. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, quando você tem a unidade, tá? A unidade de quilo, tá? Lembra que aqui é quilômetro, ó. Então, você tem aqui um volume, ó, quilômetro ao cubo. Quando for passar para essa unidade aqui correspondente à direita, eu tenho que multiplicar cada uma dessas unidades, pessoal. Então, cada uma dessas unidades aqui, eu vou ter que multiplicar por 1000, tá bom? Olha só, vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000. Tudo jóia? Agora, se eu voltar, professor, se eu quiser converter miligramas, por exemplo, para metro cúbico, aí eu vou ter que dividir por quanto aqui, ó? Aqui eu tenho 3, 6 e 9, tá vendo? Então, se eu tenho aqui, ó, 1 milímetro cúbico, né, para converter para 1 metro cúbico, vou ter que fazer essa divisão, tá vendo? É só você multiplicar aqui, né? 3, 6, 9, ou seja, eu vou ter que dividir para 10 a nona, ou seja, né? 1 milhão, não é isso, né, pessoal? 1 bilhão, então 1 bilhão de unidades. Então, o que nós temos aqui de importante? Que eu falei para vocês, quando ele coloca aqui observação, são as unidades mais importantes. Ó, 1 decímetro cúbico, lembra que a gente trabalhou? Ó, é a mesma coisa que 1 litro, né? Que é a mesma coisa que o quê? Que 1000 centímetros cúbicos. Olha só o tanto que é interessante aqui, ó. Então, o exemplo que nós pegamos, ó, se eu pego aqui, ó, 3 metros cúbicos, só pega aqui, pessoal, ó, metros cúbicos, né? Olha os metros cúbicos aqui, ó. Para eu passar esses metros cúbicos para centímetros, ó, quantas casas eu vou ter que deslocar? 2 casas. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 a sexta. Então, tem o quê? 3 vezes 10 a sexta, o quê? Centímetros cúbicos. Isso eu tenho aqui, professor, é um hectômetro. É só para a gente fazer as conversões, tá, pessoal? Depois vocês podem fazer em casa também, tá? Não tem problema nenhum. Então, quando eu tenho aqui, ó, 1,5 hectômetro ao cubo. Vamos ver onde está o hectômetro. Está aqui, ó. Ele está na segunda passagem. Para eu chegar a 1 decímetro, olha o tanto de unidades. Ó. Vai pular 1, 2, 3. Então, vai ser o quê? 10 a nona. Então, tem 1 vezes 5, né? Com 3 casas que foram deslocadas, tá? 3 casas que foram deslocadas para a direita, que vai ser o correspondente o quê? A 10 nona de quê? Fala para mim. Decímetro cúbico. Tudo bem? Agora, as principais aqui que vocês têm que entender, pessoal, essas aqui, ó. Litro, tá vendo? Ó, litro por decímetro, por isso que eu fiz essa tabelinha aqui, ó, para vocês pegarem, tá? E um ml é equivalente ao quê? A 1 centímetro cúbico, tudo bem? E 1 quilolitro, se tiver, tá? É equivalente a 1 metro cúbico, né? Então o que eu posso fazer? Posso fazer esse tipo de conversão. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, tá? Esse daqui, ó, por exemplo, para você passar de litro para centímetro, você vai ter que multiplicar por 1000. Então, por isso que vai ser o quê? 1000 centímetros, o quê? Ó, 1000 centímetros cúbicos. Essas aqui são as principais unidades que a gente trabalha, né, na parte, tá? Na parte não só relacionada a solos, pessoal, mas também a questão de nutrição mineral de plantas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Afonso, Alisson, a galera que entrou depois. Então, deixa eu só apagar aqui. Tá? Esse material vai ser disponível para vocês, tá, turma? Então, unidade de solo. Então, vou colocar para vocês, porque de repente a gente acaba estudando em algum livro, né, pessoal, que a unidade ainda está sendo mais antiga, tá? Quando você pega o total, como assim o total? Por exemplo, você pega aqui o potássio total, tá? Aí, o potássio, quanto de potássio eu tenho no solo, tá? Quanto de fósforo, não é isso, né? Então, P2O5 eu tenho no solo, total. Antigamente utilizava-se muito isso aqui, ó. Então, eu tenho, hoje em dia, tá? Decagrama por quilo, então quer dizer que 1 quilo, né? Eu vou ter quanto de quantidade de potássio? Decagrama, né? Ou então, gramas, que eu falei para vocês no início da aula, lembra? Gramas por quilo é utilizado para macronutrientes, ó, macronutrientes. Antigamente, pessoal, aí no livro do Malavolta, que é considerado o pai da agronomia,
a galera colocava em porcentagem. Então, porcentagem hoje em dia não se utiliza-se mais, tá? Porcentagem não se utiliza-se mais. Então, quando a gente coloca aí 10%, né? 10% de potássio, 30% de P2O5, hoje não utiliza-se mais. O que utiliza-se de forma rotineira hoje é isso aqui, tá, pessoal? É gramas por quilo, ou se tiver, tá? Decagrama por quilo. Porque se você for pensar que o decagrama são 100, né? 100 unidades, né? Desculpa, 10, né? Que vem de 10 aqui, ó, 10 em relação a 1.000. Então, aqui eu tenho gramas, né? Gramas também são de 10 em relação a quanto? A 1.000, tá vendo que o correspondente é o mesmo? Então, por isso que você pode utilizar tanto decagrama por quilo, quanto grama por quilo, tudo bem? E as formas disponíveis, né? Porque, além de eu saber o que está disponível para as plantas, é importante eu saber o seguinte, ó, o que o solo absorve, não é isso? Que o solo, ele tem o quê? Ele tem uma fração, né? Ele tem uma fração que eu vou representar aqui, ó. É com isso aqui como se fosse uma argila, que é uma parte que o pessoal coloca o tamanho, tá, pessoal? Ele coloca o tamanho como colóide, lembra do colóide? O colóide é um tamanho tão pequeno, pessoal, que a gente não consegue ver, que é a bilionésima, olha só, bilionésima parte do metro. E é onde que está os elementos químicos que estão presentes no solo. Então, quando tem argila, como eu falei para vocês, a argila, ela tem algumas cargas negativas, tem, perfeito. Só que grande parte, ela pode ter algumas positivas? Pode, mas em grande parte a argila vai ter cargas negativas. Então, essas cargas negativas com essas cargas positivas vão ser o quê? Absorvidas, ou seja, vão ser coladas essa parte da fração mineral. Então, aqui você pode colar aqui o cálcio, pode colar aqui o magnésio, essa estrutura aqui mineral, e com isso vai elevar o quê, pessoal? Vai elevar a saturação de base. Olha só, galera, você vai elevar a saturação de base desse solo. Aí esse solo vai começar a ser o quê? Ser um solo com elementos positivos que a planta quer, né? Que é o cálcio, magnésio, potássio, por exemplo. Você pega lá o potássio, ele tem aquela função de deixar a raiz, né, não só em maior quantidade, mas principalmente em maior crescimento, né? Isso, né? Você pega, por exemplo, aí um fósforo, vai garantir o que? Todos os conteúdos o que? Energéticos, que vão garantir lá na frente a clorofila em presença de quem? Do magnésio, tá? Então, essas funções aqui, a gente vai ter uma aula, tá, pessoal? Depois das aulas de transformações químicas, a gente vai abordar com mais detalhes para vocês as funções de macro e micronutrientes, tá bom? E as formas trocáveis são aquelas que a gente trabalhou muito, né? Por exemplo, você pega lá um potássio não tem como a gente fazer a troca. Eu posso fazer a troca quando tiver o quê? Quando tiver água, quando tiver o quê? Temperatura adequada e quando tiver o que mais aqui? A pressão. Então, aí sim, eu vou ter um potássio que é indisponível, passa a ser um potássio que é disponível, tá bom? Disponível. Então, dentro dessa disponibilidade, turma, significa que esse potássio ele passa a ser o quê? Trocável. Como assim trocável? Ele tira-se aqui, ó, do meio aqui, ó, ele tira do meio aquele hidrogênio, aquele alumínio, então ele é cortado, né? Em contrapartida, o que vai entrar no sistema? Vai entrar o cálcio, vai entrar também quem? O magnésio, tudo bem? Então, isso aqui é uma das principais formas aqui trocáveis, nesse caso eu coloquei para vocês aqui do potássio. E as unidades que são correspondentes, professor, quais são essas unidades aí do potássio, aí do K2O? A gente também tem equivalente em centimol, tá vendo aqui, pessoal? Centimol carga. Então, esse centimol carga, qual carga que é, professor? Essa carga é a própria carga de que do elemento químico. Por exemplo, potássio. Se você for pegar lá da tabela periódica, né, porque a agronomia tem um pouquinho de química, tá, turma? Não vão ficar chateados, não, viu? O potássio aqui, o potássio, o que nós temos aqui? Ele tem a carga 1, não é isso? Então, isso aqui é a carga 1. A massa molecular dele lá, se você for levar a tabela periódica, é 39. Então, essa aqui que é a unidade, né, que eu tenho que trabalhar quando eu estiver relacionando o quê? Com potássio trocado, centimol carga por quilo, centimol carga, tá vendo aqui, ó, por decímetro, olha o volume aqui, ó, por decímetro cúbico, ou então que milimol carga.
Mas eu expliquei para vocês, para passar de centimol para milimol, eu simplesmente vou o quê? Multiplicar por 10. Tá? Então, essas unidades aqui, antigamente, elas eram muito utilizadas. Qual unidades aqui? Ó? 1.000 equivalentes por 100 gramas, 1.000 equivalentes por centímetros cúbicos. Hoje não se utiliza-se mais, tá? Então, essas unidades aqui de 1.000 equivalentes por 100 quilos, ou 1.000 equivalentes por centímetros cúbicos, hoje não utiliza-se mais, tá? Então, aí, conforme o livro que você for estudar, tem que ter cuidado. Hoje em dia eu utilizo o quê, professor? Centimol carga por quilo ou centimol carga por decímetro cúbico. Que é essa unidade aqui que eu vou colocar até de amarelo para vocês. Então, é essa aqui que trabalha-se hoje, ó. Centimol carga por quilo ou centimol carga que é por decímetro cúbico, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Então, dentro dessas expressões, olha só, então 1.000 equivalente por 100, então não se utiliza-se mais hoje, né, pessoal? Porque antigamente, olha só, eu quis colocar aqui um resuminho para vocês, né, para representar o que significava esse 1.000 equivalente por 100 quilos nessa massa. É um elemento que você tem, né? Esse elemento pode ser um cálcio, pode ser o que? Um magnésio, não é isso? Ou pode ser um composto aqui, ó, pode ser um P2O5, tá? Um composto químico. Então, antigamente expressava-se que em 1.000 equivalentes, ó. Por exemplo, 1.000 você sabe que é 1.000, né? Então, em quantos equivalentes relacionados a 1.000 unidades, né? Teria em uma massa de quanto? De 100 gramas, né? Então, ou então posso colocar até no volume aqui, ó, no volume de 100 ml, ou no volume de quê? De 100 centímetros cúbicos daquela amostra de solo, né? Então, hoje em dia, para a gente ter as nossas análises de solos, ó, que isso daqui é uma terra fina seca, tá vendo, pessoal? Isso aqui é uma terra, tá? O que significa esse TFA? Terra, aqui, ó, terra fina, tá? Seca, tá? Então, essa terra fina seca é o que é? É quando você faz aquela amostra do solo, né? E ao você fizer aquela amostra do solo, vai condicionar essa amostra aqui dentro de uma estufa. Então, nessa estufa, o que você vai tirar? Toda a parte líquida, todo aquele componente, né? Por isso que tem a peneira. Lembra daquela aula que nós fizemos de coleta dos solos, né? Então, tira-se a parte hídrico, tira alguma parte, tá, turma, relacionado com resíduo, tá? Resíduo o quê? Resíduo orgânico, e você vai ter exatamente a parte do que? A parte de solo, né? Que nos laboratórios de solo a gente chama de quê? De TFSA, tá? Terra fina seca ao ar, tá bom? E quais são as unidades que são mais expressas aqui, ó? Milimol carga, que a gente acabou de falar para vocês, ó, por decímetro. Pode ser centimol, só que essa daqui não é muito usual hoje, tá, turma? 1.000 equivalentes por centímetros cúbicos, tudo bem? Então, aí o pessoal pensa, não, professor, mas isso aqui é utilizado no Brasil. Calma, pessoal. É utilizado aqui em convenções no sistema internacional, tá vendo? Ó, as cargas expressas, ó, centimol carga por decímetro cúbico ou milimol carga por decímetro cúbico. Então, recordando, nunca é demais recordar, né, pessoal? Então, quando eu tenho aqui, ó, centimol carga para passar para milimol, olha só, carga por decímetro cúbico, o que eu tenho que fazer? Que eu expliquei para vocês aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 10. Agora, se eu tiver o contrário, tá, turma? De milimol para o quê? Para centimol, eu vou o quê? Eu vou dividir por 10. Para ficar de uma forma mais didática, é só vocês fazerem assim, ó. Se eu tenho 40 centimol carga, né? Para eu passar para milimol, multiplico por 10, não é isso? Multiplico por 10. O que eu vou chegar? Eu vou chegar a 400 o quê? Eu vou chegar a 400 milimol por quê? Por decímetro cúbico. Olha só, tanto que é interessante aí. E o contrário? Eu vou pegar o contrário, bem parecido com esse número aqui, tá? Se eu tenho 400 milimol, olha só, milimol carga, olha aí, ó. Para eu transformar isso daqui de milimol carga por decímetro, lembra do volume, tá? Por decímetro cúbico, deixa eu puxar aqui para baixo, ó. Para eu passar para centimol, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir, tá vendo? Eu vou ter que dividir por 10. Então, eu vou chegar naquele valor lá de cima de novo, ó. 40 o quê? 40 centimol carga relacionado o quê? A decímetro cúbico. Então, essas daqui são as principais unidades que a gente adota, né? Quando tira toda
a parte de umidade, os resíduos orgânicos, tá, pessoal? Não pode ficar resíduo orgânico no solo, porque senão aí você não vai ter, lá na sua análise de solo, você pode até ter o potássio, você pode até ter o fósforo, só que ele vai estar o quê? Ele vai estar mascarado com outros elementos, né? Que não foi feito de uma forma adequada lá na sua coleta de solos, quando for feita a transposição, tá, pessoal? A transposição lá na estufa. Então, tem que ter esse certo cuidado aí. Tudo bem? Então, eu vou colocar uma aplicação, né, que às vezes o aluno fica assim, opa, parece que tem uma pergunta. Ó. Os slides não estão passando, está no primeiro. Então, deixa eu só voltar aqui, viu? Vou voltar aqui um pouquinho, Afonso. Só um minutinho aqui, aí você me responde aqui, viu, Afonso, se está passando ou não. Então, eu vou sair daqui, agora aqui eu vou... Só um minutinho, turma. Tá conseguindo ver agora, Afonso? Como é que tá? Tá tranquilo? Beleza. Então, o que que nós temos aqui? As formas totais. Então, a gente vai adotar, deixa eu ver agora. Beleza. Obrigado, viu, Afonso? É isso mesmo. Pode interagir, viu, galera? Qualquer pergunta, Afonso, que você tiver. Aí, depois dessa aula, Afonso, esse material vai ser disponível para vocês. Juntamente, essa aula está sendo gravada, tá? Então, eu vou explicar para vocês, Afonso, essa parte aqui, uma pequena aplicação. Como é que a gente faz, Afonso, aqui, ó? O teor, eu tenho um teor, né? Eu tenho um teor de matéria orgânica, vejo lá na minha análise do solo, ó. Então tá lá, matéria orgânica do solo, que é conhecido também, tá, Afonso, como carbono orgânico, tá? É conhecido como carbono orgânico no meu solo. Então é o seguinte, ó, como é que eu faço para fazer essa conversão, né? Decagrama, tá vendo? Por quilo, né? Decagrama de quê? De matéria orgânica, né? E quanto que está presente no meu solo, em termos de quê? Em termos de quilos, né? Porque aqui eu tenho uma diferença, olha aqui, ó, decagrama por grama e grama o quê? Ó, grama por quilo. Então, por exemplo, se meu solo eu tenho a matéria orgânica no solo, eu quero transformar aqui, ó, 4,5 decagramas, ó, 4,5 decagramas, a pergunta, né? Em que? Em gramas por quilo. Como é que eu faço para transformar isso aqui, ó, em decagramas por quilo? Tá vendo? Tá por quilo, ó. Como é que eu faço para converter essa unidade em gramas, né? Relacionado para quilo. É só você pensar o seguinte, ó, um decagrama, pessoal, aqui, ó, um decagrama, que é o DAG, né? Corresponde o quê? A 10, não é isso? Exatamente, ó, corresponde a 10 gramas. Então, se eu tenho, olha aqui, ó, 4,5, olha aqui, ó, 4,5 decagramas, eu vou ter quanto aqui, ó, X o quê? X gramas. Então, X gramas, o que que eu vou ter? Vamos fazer uma média aqui, né? Média não, uma multiplicação, né? Eu tenho 10 vezes 4,5. Eu vou chegar o quê? Desloco uma casa para a direita, né? Eu vou chegar a quanto? 45, olha só, 45 gramas de quê? De matéria orgânica, tá vendo? Ó? Em 1 quilo de solo que está presente no solo. Então, quer dizer o seguinte, professor, para eu saber essa matéria orgânica, né, o carbono orgânico, se lá na minha tabela, viu Afonso, Alisson e outros alunos presentes, ó, aí ele vai te colocar o seguinte, ele vai te colocar nessa unidade aqui, ó, decagrama por quilo, tá? Então, para você transformar, é só você multiplicar isso aqui por 10, ó. Multiplica por 10, o que que você vai chegar? Você vai chegar àquela quantidade de matéria orgânica. Por que que é importante eu saber a matéria orgânica, Miguel, demais alunos que estão presentes, né? Porque quando a gente for fazer o cálculo, que a gente vai aprender, tá? O cálculo ali de nitrogênio, eu preciso saber o quê? Quanto que eu tenho de teor de matéria orgânica no solo, ou seja, qual que é a quantidade, né, ou a concentração de carbono que está presente no meu solo. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse cálculo ou está tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Tá beleza? O que vocês estão achando aqui? Ó? Vocês já tinham visto essa parte? Vocês já tinham parado para analisar
como é que era feita as conversões de unidades, vocês acham que é importante, que não é importante, o que vocês acham? Pode comentar. Sempre é importante, né, professor? Mesmo que a gente tenha já revisto, é sempre bom novamente rever, né? A gente sempre esquece alguma coisinha, deixa alguma coisinha para trás, né? A gente está pegando de novo aí, voltando. Isso, Miguel, porque o nosso curso, Miguel, ele é tanto para estudantes, né, como profissionais também que já atuam na área de agronomia, tanto que a gente tem agrônomos aqui no nosso curso, agrônomos assim, sabe, Miguel, e demais alunos, né, que o cara trabalhava ali na representação de sementes e ele quer mudar, né, ele quer mudar de ramo na parte de solos. Esse setor de solos, turma, é um setor que cresce a 15 a 20% em oferta de trabalho, tá? Então, por exemplo, futuramente a gente vai ter pós-graduações, tá? O nosso instituto vai fornecer pós-graduações para vocês, e a gente vai fornecer também, Afonso e pessoal, um curso como montar, tá? Eu estou analisando com uma equipe aqui, ó, como montar um laboratório de solos, tá? Quanto que é o custo, quanto que você tem vai ter de receita, né? Quanto que você vai ter de despesa. Então, esse é um curso que a gente está pensando em montar, tá? Para quem tiver interesse aí na sua região, viu, Miguel Afonso, e demais alunos, aí, de montar aí um laboratório de solo na sua região, a gente vai ter esse curso e, de repente, vocês mesmos podem fazer essas análises de solo. Não, que é isso, a gente tá aqui para compartilhar, né, Afonso? Que hoje em dia, quanto mais a gente compartilha os conhecimentos, tá? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, mais a gente interage. Então, é isso aqui que a gente está para fortalecer o nosso mundo aqui do agro, né? Para não só aumentar a renda, logicamente todo mundo quer aumentar a renda, né? Mas principalmente aumentar os conhecimentos, tá, turma? E a gente vai ter também, eu vou comentar, por isso que é bom você estar no grupo, né? A gente vai ter também uma conferência da nossa parte de solos, aí vocês que são os meus alunos, tá? Vocês vão ter um descontaço, tá? A gente vai reunir aí os principais pesquisadores da parte de solos, e é bom vocês participarem também de congressos, de conferências, porque sempre a gente acaba tendo mais o que ideias, né? Ideia de como atuar aí na nossa área agronômica, tá? Então, aqui eu quis mostrar para vocês aqui, ó, então, nesse slide aqui, Afonso, pessoal, eu vou terminar por aqui a aula, mas eu vou mostrar alguns pontos aqui dessa análise de solo, como que você vê isso aqui no real, tá? Numa situação aqui bem descrita. Olha só o que eu falei para vocês aqui, ó, o pH da água. Então, o pH da água, aqui ele te colocou a 6,5. Calma que a gente vai ter uma aula que eu vou especificar para vocês, né, qual o pH mais adequado. Mas isso aqui está adequado, viu, turma? Porque se você for pensar em pH adequado, de 5,8, olha aqui, ó, a 6,5. Então, esse pH aqui, ó, é o pH que a cultura ela vai manter o quê? Ela vai manter a sua produtividade, tá? Então, se ela estiver abaixo de 5,8 ou acima de 6,5, para nós aqui da agronomia, vai ser o fatores o que negativo. Então, a gente tem que manter esse patamar, tá? 5,8 até 6,5. Então, se a gente for olhar aqui, ó, as unidades aqui do cálcio que eu falei para vocês, ó, alumínio, cálcio, magnésio, olha aí, ó, hidrogênio, esse SB aqui é saturação por base, então eu vou explicar aqui para vocês aqui, ó, o que é SB? Saturação, tá? Saturação por base. Tá bem, pessoal? Essa saturação por base é o quê? Ele está somando aqui, pessoal, ele está somando alumínio, ele está somando cálcio, ele está somando, tá vendo? Ó, são elementos básicos, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter o USB. Esse rapazinho aqui, ó, aí que você tem? Uma saturação de base, só que vai ser o quê? Total. Como assim, professor? Total. Além dele pegar o alumínio, além dele pegar o cálcio, além dele pegar o magnésio, tá vendo? Ele vai pegar também quem? O hidrogênio mais o alumínio. Deu para entender? Então, esse tesão aqui, pessoal, ó, esse tesão, ele pega a saturação de base, mais o quê? Mais hidrogênio e mais o quê? Mais alumínio, tá? E o USB? O USB ele pega os elementos que são básicos para a planta, que é o cálcio, né? O magnésio, que a gente viu ali embaixo, né? Que mais aí? O potássio, se ele tiver, tá? E o sódio, se ele tiver em menor quantidade, tudo bem? Essa análise de solo aqui, pessoal, se vocês forem ver, ele utilizou
A resina, tá vendo aqui, ó? Ele utilizou o fósforo por resina. O que que é resina? É o laboratório de Minas Gerais aqui, da EPAMIG, né? Que hoje utiliza-se a resina e você utiliza também o meliche, né? O meliche é o principal que utiliza, tá, pessoal? O meliche, por que que é o principal? Porque o É, extrato... Pode perguntar. qual que você acha mais confiável hoje, meliche ou resina? Aqui na minha região aqui, o laboratório só fornece hoje meliche. A resina, ela é mais cara, sabe, Miguel? É demais alunos, né? Só que em termos assim de quantidade de fósforo, né, por reserva, ela consegue, Miguel, te falar exatamente a quantidade exata de fósforo que tem no solo. O meliche não. O meliche ali, ele tem mais ou menos ali de 30 a 40% de erro. Então, por exemplo, digamos que você tem aqui, ó, 5,1, né? 5,1 de fósforo, como está aqui, ó. Se você for colocar lá para o meliche, ó, esse aqui já vai dar 3,5, viu, Afonso? Ó. Ele vai estar mascarando, né? Na verdade, o seu solo tem 3,5, o seu solo tem quanto? 5,1. Então, a resina, porque ela tem umas reações mais negativas, Afonso, pessoal, então ela consegue te colocar uma quantidade de fósforo além, muito mais além do que do meliche. Então, com isso, quando você for fazer o cálculo ali de adubação, você vai colocar até uma quantidade menor de fósforo, uma quantidade menor de nitrogênio, uma quantidade menor de potássio. Aí o aluno pergunta, então por que que todos não utilizam resina? Por causa do custo, viu, Afonso? O custo no laboratório é muito elevado. Consegui responder, Afonso? Ficou bacana? Beleza, 100%. Olha só esse M aqui, ó, não sei se vocês lembram, tá? Esse M significa a taxa, tá? O percentual de alumínio, tá bom? Então, esse M aqui é percentual de alumínio, tá bom? Olha só o percentual de alumínio desse cara aqui, ó, 2,3 o que por cento, tá? E aqui nós temos aqui a saturação desse solo aqui, ó, ele tem 42,7. O que que significa isso? Que de 100, né, você tem 100 unidades, ó, 100 unidades, de 100 unidades, o 100%, esse solo ele tem 42% de elementos positivos, né, que é importante para a planta. Então, quer dizer que ainda não está numa quantidade adequada, tá? Ele teria que estar um pouquinho acima de 50% para eu equilibrar. Mas está numa fase entrando em equilíbrio, tá? Tanto que reflete aqui no pH, tá vendo? Ó? Olha o pH dele aqui, ó, 6,1, tá? E a matéria orgânica, como a gente falou, eu posso converter esse decagrama aqui, ó, né? Eu posso converter esse decagrama em quilos, né, por decímetro cúbico, como a gente fez o cálculo lá, ó. A matéria orgânica desse solo é 3,1, tá vendo? Ó? O carbono orgânico dele ó, é 1,8. Essa relação aqui, pessoal, como eu expliquei para você de calagem, não sei se vocês lembram aqui, ó, cálcio-magnésio, ó. A relação ideal é de 1/2, de 1/3, tá vendo? Ó? Se eu pensar aqui, ó, aqui tá, deu 3, ó, 1/3, ó, tá adequado, ó. Então quer dizer que o cara fez uma calagem aqui de uma forma bem positiva. Olha o cálcio aqui relacionado com o potássio, né? Significa o seguinte, ó, que para cada um de potássio, pessoal, eu tenho 17 de quê? Desculpa, para cada um de cálcio, eu tenho 17 de potássio. Então, essa unidade aqui, ó, ela tem que ter uma relação aqui, ó, de cálcio, potássio, tá? Por volta ali de 12, tá vendo? Ó? 12/1, 13/1, tá vendo? Ó? 14/1. E aqui chegou 17, tá ótimo esse solo aqui, ó. E de magnésio aqui, ó, magnésio por potássio. Magnésio por potássio, ele vai de quanto? De 3/1, tá? De 4/1 e também de 5 o quê? 5/1. O que que significa isso aqui, ó? A cada 5 de magnésio, eu vou ter o quê? Um elemento de quê? De potássio. Aonde que estão essas informações, professor, que o senhor está passando? Essas informações, pessoal, tá no livro do Novaes, que é o calhamaço lá da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, mais de 1.000 páginas, tá? Mais de 1.000 páginas tá essas informações. E é bom a gente saber essas relações. Estão vendo que é importante isso, pessoal? Eu posso até fazer a calagem do solo, mas eu tenho que notar se teve alteração aqui, ó, na relação de cálcio e magnésio, né? 3/1, tá vendo? Ó?
Cálcio e potássio, 12 por 1, 13 por 1, 14, né, ou até 17 por 1. Magnésio e potássio, ó, você teve uma relação ali por volta de 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1. Se tiver abaixo de 3 por 1, tá, turma? Que nem aqui, ó, magnésio e potássio, ó, significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter menos quantidade de potássio. O que significa isso, professor? Que meu potássio está sendo perdido. Então, quer dizer que aquela minha calagem eu fiz legal, fiz, só que mesmo assim eu não consigo ter o quê? A correspondência de potássio. Olha só, por isso que é importante a gente saber como é que está a dinâmica do meu solo, pessoal. Por exemplo, será que esse solo é um solo muito antigo? Né? Será que esse solo é um solo muito novo? Será que esse meu solo ele tem muita matéria orgânica? Então, todos os elementos, eles vão o quê? Eles vão relacionar com a disponibilidade dos elementos que eu quero, né? Se é magnésio, se é potássio, tá? Então, tudo isso aqui vai refletir lá na frente o que é na produtividade. Tudo bem? Tudo bem, turma? Ficou bacana até aqui? Deu para entender, pessoal? Deus, hein, professor? Tranquilo. Então é o seguinte, Miguel, agradeço aí ao Miguel, né, ao pessoal que esteve presente. Essa aula está sendo gravada, tá? Então eu vou esperar um pouquinho aqui dar o time, vou passar para vocês, tá? Juntamente com os slides, tá, Miguel? E Miguel e turma. Aí na próxima semana a gente se encontra, a gente vai ter 2 encontros, tá? A gente vai ter 2 encontros ao vivo e eu vou gravar, tá? Eu vou gravar 2 aulas. Então semana que vem vocês vão ter disponível aí mais 4 aulas que no finalzinho de fevereiro, tá, turma? No finalzinho de fevereiro a gente termina. E eu espero que vocês aqui, ó, possam ter uma ótima semana. Eu agradeço aqui, ó, de cor, de coração, que nós realmente possamos deixar essa agronomia em patamares cada dia mais elevados para vocês, não só pegar uma análise de solos, como a gente começou a fazer nessa aula, mas também saberem interpretar de acordo com a cultura que vocês vão trabalhar aí. Muito obrigado mesmo, turma, que vocês possam ter uma ótima semana, tá? Bons estudos aí, bons trabalhos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aí meu contato, né, minhas redes de contatos, pode ser por WhatsApp ou Instagram, né, vocês podem emitir aí as suas dúvidas, as suas perguntas. Então, nós estamos aqui para ajudar todo mundo a crescer nesse mundo do agro, que eu considero que é fantástico. Obrigado, turma. Até mais, viu? Nós aqui da Marathon Cursos, tá? Eu como do céu aqui da Marathon, agradeço imensamente aí vocês aí, que vocês aí realmente possam ter uma ótima semana, viu, Denilson? O Denilson que chegou um pouco atrasado aqui, a gente está finalizando a aula, viu, Denilson? Mas você pode ficar despreocupado que a aula está sendo gravada e os materiais vão ser disponíveis para vocês. Obrigado, obrigado, Miguel. Obrigado, Denilson. Obrigado, Ana, que esteve aí um pouquinho mais cedo. Que a gente possa ter uma ótima semana, que vocês fiquem aí com Deus e vamos estar cada dia mais aí inteirados nesse mundo do agro aí, com certeza vocês vão ter ótimas notícias, tá?